Culto 3. Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Um privilégio para a gente. Todos os domingos, nesse formato online, poder cultuar com você em todas as partes do mundo. Centenas, dezenas, milhares de pessoas. E o meu desejo é que você embarque conosco nesse grande momento, nessa grande aventura, nesse tempo de louvor, nesse tempo de adoração. Eu te convido a adorar conosco e que a sua casa seja invadida pela presença de Deus, tá bom? Seu coração também. Deus abençoe. Vamos todos? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Mais uma vez, vamos todos cantar. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Oh, Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Oh, 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 te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. Oh, por tudo que és. Oh, por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. O nosso Deus é bom em todo tempo e eu te convido a continuar adorando conosco.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Cante em casa, vamos lá. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Eu tenho somente uma coisa para te dizer: descansa. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, em mim, em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda e te guarda também. Me guarda em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Será que você pode cantar? Vamos lá? Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu, o seu, o nosso descanso. Em teus braços é o nosso descanso. Em teus braços é. Esse clima tão gostoso, eu quero te convidar a orar. Descansar mesmo. Lançar toda a ansiedade nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Descansa. Pai, eu coloco a vida de todos os meus irmãos e amigos que estão nos assistindo, que estão cultuando com a gente, em todas as partes do mundo, seja qual for a situação. Alcança essa vida, traz paz a esse coração, traz descanso. Eu sempre tenho falado sobre isso. Nosso coração está tão aflito, a gente vive tão preocupado, sem saber o que vai acontecer. Eu oro para que essa pessoa descanse no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E tendo esse descanso, viveremos, Pai, uma vida melhor, porque quando nós estamos em Ti, nós temos tudo, em Teus braços. Em Teus braços é o meu descanso. Eu oro em nome de Jesus. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Em Teus braços é o meu descanso.
alegria. Nesse momento tão precioso de adoração, eu quero te convidar a continuar adorando conosco. Quero te convidar a fazer parte desse projeto, desse sonho. Enquanto eu estou falando, nós estamos projetando algumas imagens, tanto do nosso espaço, que nós estamos em construção. A gente está precisando muito, muito mesmo da sua ajuda, do seu apoio, da sua oferta. A gente está precisando muito do seu engajamento nesse processo todo. E enquanto a gente está falando, você está vendo imagens da nossa reforma, do projeto lindíssimo que a gente está fazendo no centro ali de São Paulo, Centro Financeiro de São Paulo, na Rua Augusta, número 2283, com a Alameda Franca, número 1109. É um espaço Redenção, uma plantação de igreja nessa região aí da Paulista. E a gente tem a convicção que esse lugar é um lugar como um farol para a cidade de São Paulo. E também, enquanto você vê essas imagens, também outras imagens estão sendo projetadas, que é exatamente do projeto social que a gente está muito engajado em levar arte e cultura para lugares distantes da cidade de São Paulo, na região especificamente do Jardim Ângela. Também nós doamos cestas básicas, roupas. Você precisa fazer parte desse projeto. Plantação dessa igreja, desse projeto também de assistência social. E tudo isso só pode acontecer através de um coração voluntário. O apóstolo Paulo, em Coríntios, ele disse exatamente desse coração. Que seja um coração voluntário, que não seja feito por nada por necessidade, seja feito com coração. Uma semeadura com um coração cheio de alegria, cheio de prazer. Eu te convido a fazer parte dessa história. E a minha oração é que Deus te abençoe muitíssimo, tá bom? Nós ouviremos uma palavra para os nossos corações, pelo nosso pastor Eli, e que essa palavra fale profundamente com você, tá bom? Deus te abençoe. Fiquem na paz. Quero acolher você. Meu nome é Eli Moreira, sou fundador do Projeto Redenção e agora o plantador dessa igreja próxima da Avenida Paulista, que nós estamos aí, que o Paulo falou e que você tem ouvido nas últimas semanas, que nós estamos nos aproximando de você e você de nós. Tem sido muito bom ver vários de vocês dominicalmente acompanhando as mensagens de esperança para esse novo mundo que a gente pretende viver. Quero também agradecer a todos vocês que estão envolvidos de coração com essa plantação, envolvidos com o projeto que Deus colocou no nosso coração de compartilhar o amor de Deus. Através do Projeto Redenção, através da redenção como igreja, através da sua e da minha vida, tá? Que Deus fale ao seu coração, que Deus te abençoe. Uma alegria ter você aqui, uma alegria saber que Deus pode renovar a nossa vida. Queria ler para você um salmo que é muito, muito expressivo, com uma mensagem muito poderosa, especialmente pelo seu conteúdo e pela sua realidade. Salmo 34, dos versos 4 a 9. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e vocês serão iluminados, e o vosso coração jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava fugindo de Saul. Sua história passou por uma desconstrução. O salmo é colocado de tal forma que ele está numa cidade dos filisteus, e nessa cidade dos filisteus ele está cercado, ele não tem nada que ele possa fazer para escapar daquele lugar. E ele não sabe como é que ele vai enfrentar nenhuma dessas situações. Ele não sabe, não tem certeza, não sabe como vai se portar. E ele começa a descrever nesse salmo que o Senhor liberta. Ele entrou numa terra
de um dos príncipes dos filisteus chamado Abimeleque. E ele está ali, segundo a Bíblia nos relata, e ele está vivendo uma crise profunda. E eu te explico por quê. Davi era uma pessoa muito simples, uma pessoa de uma origem muito humilde. E ele era o irmão mais novo. Então, assim, aquele irmão que ainda no futuro seria alguém especial. Mas nesse primeiro momento, Davi é o 7º filho. E quem vai ser Davi? Essa é a realidade que a gente vê no texto. Davi começa uma história especial. Porque a Bíblia diz que Davi ama a Deus de coração e que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas essa oração que ele fez é uma oração muito diferente. Por quê? Porque ele começa uma vida simples, ele vai se tornar uma pessoa muito especial, muito heróica, e depois o rei Saul, com inveja dele, começa a persegui-lo. Ele vai para a terra de Abimeleque, e ali, na terra de Abimeleque, ele está cercado, as pessoas o reconhecem como Davi, e ele vai ser morto. Ele sabe que não existe outra coisa que vai acontecer senão a morte. Então, ele tem barba e ele começa a babar, e ele começa a balançar a cabeça em formato de pêndulo e babar. E qual que é a alternativa que ele tem? Fingir-se de maluco. Então eu queria te dizer que essa oração é a oração de um doido, uma oração de um louco. Esse clamor que ele diz, clamou este aflito. Era uma pessoa se fingindo de doida, que estava clamando a Deus para que o livrasse daquela cidade onde ele estava, cercado pelos filisteus que o levaram até Abimeleque, que o libertou, dizendo: faltam doidos na minha presença para vocês terem trazido mais esse louco aqui à minha presença. E ele escreve esse salmo. E esse salmo fala sobre a oração de um louco. Por que eu escolhi pensar nesse salmo dessa forma? Porque Paulo diz que o evangelho é uma loucura. Que andar com Deus é uma loucura. E essa oração é a oração de um louco, de uma pessoa que está fingindo, se louca, e que começa a ter uma experiência descrita nesse salmo que serve para cada um de nós. Mas a primeira experiência que Davi tem é um clamor que surge no meio da desconstrução da sua vida. Davi era uma pessoa muito simples, como eu falei, e era uma pessoa que, na família, ele de verdade ainda tinha que crescer muito para ser, de fato, alguém especial ou que tivesse uma representação. A história dele agora, ali, na cidade dos filisteus, na terra de Abimeleque, era uma história passada. O que ele havia sido, as promessas que ele havia recebido. Davi era primeiro alguém que cuidava de ovelhas e ele então vivia uma vida muito pacata, mas ele começa ali a ter experiências de enfrentar animais selvagens que vão matar suas ovelhas, e ele usa de uma energia e de uma força e põe a sua própria vida em risco contra um leão, um urso, para proteger as suas ovelhas. E ele se torna um jovem famoso pela sua ousadia e pela maneira firme como ele fala de Deus e como ele anda com Deus. Sabe? Passado algum tempo, Samuel, uma das pessoas mais importantes da terra de Israel, o profeta Samuel, vai até ele, derrama óleo sobre a sua cabeça na frente dos seus irmãos e do seu pai e diz: você vai ser rei de Israel. Sabe? Samuel é a pessoa mais respeitada em Israel. Eu quero te dizer que a família nossa é a última a observar que mudanças vão acontecer na nossa vida. Se você mudou e a sua família reconhece, é porque você mudou muito. A família dele tem no irmão dele mais velho alguém que vê Davi com restrições. Porque Davi é muito garoto para estar almejando coisas grandes. Então, quando Eliabe conversa com Davi lá perto, num campo de batalha, quando o filisteu Golias está se aproximando,
o irmão mais velho diz: o que você está fazendo aqui? Você não sabe que sua missão é guardar as ovelhas? O que você está fazendo nesse lugar? Porque Davi começa a perguntar qual vai ser a recompensa que o rei vai dar para quem resolver lutar contra o filisteu Golias. Então ele começa uma história humilde na sua família, ele é destacado e ele de verdade chega a um momento em que ele vai se tornar um herói. E se tornar um herói em qualquer nação é uma coisa, na antiguidade, extremamente difícil. O rei vai ver aquele potencial heróico de Davi e vai aproximá-lo de si e vai lhe dar missões de se tornar um chefe de tropas. E Davi vai corresponder cada vez mais e vai se tornar uma ferramenta de libertação para o povo de Israel que está dominado pelos filisteus. Sabe, sua posição vai crescer no exército e ele então vai se tornar parente do rei, vai se casar com Mical, a sua filha. Sabe, tudo que está acontecendo com ele é uma história que não acontece com qualquer pessoa. Ela é miraculosa aparentemente, ela é impossível de acontecer. Tudo que aconteceu com ele era impossível, era uma construção de uma vida inteira. Então, quando aparentemente ele está num lugar onde ele nunca sonhou estar, porque ele se sente alguém muito pequeno para ter chegado a essa posição, o rei começa a ter inveja dele, porque as mulheres compõem uma canção, e essa canção diz que o rei Saul feriu seus milhares, porém Davi feriu os seus 10 milhares. E essa canção incomoda Saul mais ainda, porque ele diz: olha, para Davi elas estão dando 10 milhares e para mim, milhares somente. E o tempo vai passando e Saul resolve matar Davi, que tem que fugir sem ninguém. E o primeiro lugar onde ele tenta escapar e para fugir de Saul é a terra de Abimeleque. Sabe, a vida dele foi completamente consumida. Tudo que ele havia sido e tudo que ele havia construído agora está destruído. E ele só tem um objetivo inicial: sobreviver. Sabe, esse ano que a gente está vivendo é um ano muito difícil. Muitas pessoas pereceram por causa da pandemia e houve momentos em que a gente não sabia o que ia ser de nós e ainda é muito difícil saber o que vai acontecer, sabe? E a desconstrução foi muito grande para muitas pessoas. Muitas pessoas estão passando fome, há muitas dificuldades. Davi passou por uma desconstrução profunda e ele poderia fazer várias perguntas, como eu e você podemos fazer. Deus me deixou? Eu não tenho mais ninguém em volta de mim. As pessoas me deixaram? As pessoas me abandonaram? Como os problemas familiares, porque agora ele faz parte da família, tomaram essa proporção? Da família de Saul. Agora ele é familiar de Saul. Genro do rei. Como esses problemas familiares tomaram essa proporção? Onde estão os meus amigos? As tropas que lutaram junto comigo e arriscaram suas vidas comigo, onde elas estão nesse momento? Qual será a minha vocação nesse mundo? O que eu vou fazer nessa solidão, na terra de Abimeleque, naquela cidade? E mais, uma pergunta mais profunda, espiritual: o que foi feito da promessa? O que foi feito da promessa de Deus? Agora ele está cercado numa cidade, eles o reconhecem, e eles estão já se aproximando para capturá-lo. Davi pode tentar pegar uma espada, ele pode tentar lutar, mas contra uma cidade inteira de muros fechados, como ele vai sobreviver? O herói Davi agora, o guerreiro Davi, não tem outra alternativa, ele começa a se fingir de doido. Balança a cabeça em pêndulo e baba, e deixa que a saliva escorra pela sua barba. Mas pelo que nós lemos no texto, Davi está orando, enquanto ele já não pode fazer mais nada. E ele está levantando um clamor, sabe? Uma oração de um louco, aparentemente de um louco, de alguém que está desconectado da realidade que o pode salvar.
e agora está conectado com Deus. O que essa oração significa? Sabe, ele diz no verso 4, e eu quero ler com você de novo: busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Versículo 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Queria te dizer que essa oração, sabe, não é mais uma oração normal, não é uma oração simples, não é uma repetição de coisas especiais, mas só uma repetição. A oração de Davi se tornou um clamor. Um clamor é um gemido, é uma contrição, é quando a nossa alma está vivendo uma profunda aflição e precisa de resposta. E a resposta já não está nas circunstâncias, já não está nas pessoas, já não está nem em si mesmo. A resposta está em Deus. E a oração, ela é emergencial, aflitiva, com um coração muito, muito, muito desesperado. Nesse momento, a oração se torna um clamor. Essa oração de Davi é um clamor a Deus. Só Ele pode livrá-lo. O que ele precisa nesse momento? De acolhimento. Ele precisa ser abraçado. Ele precisa de verdade experimentar que Deus acolhe. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Como é que Deus acolhe? Deus acolhe de uma maneira que ninguém pode acolher. Ninguém entende o que você sofre, o que você passa e o que você precisa. Mas Deus quer acolher você. O Salmo 131 diz que como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim a minha alma para contigo, ó Senhor. Só Deus é um abrigo, um acolhimento para o seu coração e para as desconstruções que a vida nos proporciona. Esse ano é um ano de desconstrução. Muitos dos paradigmas que nós tínhamos caíram por terra. Esse ano é um ano de desconstrução, mas um ano em que Deus o convida a aprender a clamar. Um ano em que eu e você somos convidados por Deus a experimentar o seu acolhimento. Sabe? A esperar ser ouvido por Deus. Clamou este aflito, diz o texto, e o Senhor o ouviu. Queria te dizer que Deus ouve as suas orações. Ele não vai esquecer. Orações que são feitas em forma de lágrimas são orações. Deus ouve as orações. E Davi experimentou isso. Ele diz, olha, eu estou aqui no meio da cidade, eu estou perdido, eu estou dominado por eles, mas o Senhor livra. O Senhor livra. O Senhor livra. A Bíblia diz uma coisa muito interessante também, ainda nesses dois versos. Livrou-me, verso 4, de todos os meus temores. O Senhor dissipa o medo. Na vida nós somos tomados por muitos medos. Eu posso confessar a você que na minha jornada espiritual eu enfrentei diversos desafios. E diversos desses desafios eu consegui vencê-los. Pela graça de Deus. Pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu também quero te dizer, muito explicitamente, que eu fui liberto do medo pela graça de Deus. Não fui liberto em definitivo, não. Constantemente eu preciso que o Senhor me liberte. Porque a gente não tem um temor, a gente tem muitos temores. Davi tinha muitos temores. Eram muitos medos. Sua vida, o que ele conhecia da sua vida tinha sido desconstruída. Não sabia o que ia ser do futuro, sabe? Então essa oração de um louco, em primeiro lugar, ela surge no meio de um clamor, no meio de uma desconstrução, que Deus permitiu que acontecesse com ele, para que ele orasse. Mas em segundo lugar, esse texto nos ensina que o Senhor Jesus acampa-se ao nosso redor. Quando a Bíblia, no Velho Testamento, usa a expressão o anjo do Senhor, ela está se referindo à segunda pessoa da Trindade, o próprio Jesus. Davi estava no meio de uma cidade cercado, e geralmente as tropas, quando ficavam cercadas, elas davam as costas umas para as outras e tentavam então revidar o ataque.
Davi não tem ninguém com ele. Mas ele diz que esse momento é um momento em que Deus resolveu se acampar com ele. Deus está em toda parte. Como é que Deus pode tornar-se parte da sua vida? Como é que você pode ter uma experiência em um acampamento onde Deus é, de fato, aquele que produz o acampamento, aquele que forma o acampamento e aquele que está ao seu redor? Como é que eu posso ter essa experiência? O texto diz, contemplai-o e sereis iluminados, verso 5. Queria te dizer que você precisa olhar para Deus. Deus está olhando por você. A graça comum de Deus, comum a todos os homens, a graça de Deus manifesta através da sua glória, da sua majestade, estão presentes em toda a terra, em toda parte. Deus pode ser visto, a sua glória em todos os lugares, no firmamento, a sua glória, o seu poder criador nas pessoas que estão ao seu redor, nas atitudes de generosidade que seres humanos como você e eu podemos compartilhar. Em tudo isso Deus está. Eu e você somos convidados a olhar para Deus. Nós somos convidados para olhar através dessa obra visível de Deus para um Deus invisível, um Deus pessoal e um Deus que está presente, estará presente para todo aquele que o invocar. Sabe, se você invoca a Deus, você vai descobrir que a sua história não passou. Davi podia ter a impressão de que a história dele estava acabada, mas todas as promessas de Deus não haveriam de cair por terra, de forma alguma. Sabe, ele não está sozinho, ele não está morto, como ele podia imaginar. Naquela circunstância de aflição, ele descobre o próprio Deus e descobre que Deus está acampado ao seu redor, na pessoa amorosa do Senhor Jesus. Quando nós estamos num terreno inimigo e à noite a gente resolve dormir num lugar onde existem inimigos, sejam animais, ou seja, um lugar inóspito, ou sejam cercados por pessoas que não querem o nosso bem, as noites parecem não ter fim. Nós não conseguimos dormir e essa tem sido a realidade nos nossos dias. Quantos de nós estamos questionando sobre o que será o futuro? Ontem mesmo, eu estava numa reunião de oração e dizendo, olha, eu não sei qual será o nosso futuro, eu não tenho certeza, sei que Deus vai nos guiar. Como vai ser o nosso mundo? O que vai acontecer com o nosso mundo depois dessa circunstância? Contemplai-o e sereis iluminados. Deus não quer trabalhar na minha vida e na sua vida, escondendo os nossos medos, escondendo as coisas que estão erradas e esquecidas no meio da escuridão da nossa história. Deus não quer que nada fique escondido, Ele planeja iluminar a nossa vida com a verdade. E Ele age com essa verdade que é a sua luz para que ela penetre em todas as áreas da nossa vida. Há alguma escuridão na sua vida nesse momento? Há uma traição que você não suporta? Davi passou por uma traição. Davi foi desrespeitado. Tudo que ele fez pelo rei foi abandonado. E agora ele está cercado por incertezas. Deus é luz, diz o livro de Tiago, e nele não há treva alguma. Deus quer que o seu coração experimente o seu amor, o seu perdão, a nova vida que Ele concede a cada um de nós, para que toda escuridão, toda aflição, toda tribulação desapareça diante dessa luz. Mas o que será esse acampamento de Deus? É um lugar de libertação. Diz o texto, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus nos liberta. Deus nos liberta. É um lugar de libertação. Deus vai nos libertar de coisas que talvez sejam a nossa própria segurança. Eu e você podemos nos sentir seguros. Davi estava muito seguro no povo de Israel, seguro com os homens das tropas de Israel. Agora ele está só. Mas ele vai aprender nessa jornada que ele nunca vai estar só. Nunca mais. Deus estará com ele
Deus será com ele. E ele vai descobrir que coisas impossíveis nessa jornada louca que vai ser, de batalhas que já estavam provavelmente perdidas, ele vai descobrir que Deus está com ele e essa loucura de andar com Deus vai tomar conta da vida dele, sabe? Ele vai descobrir que esse lugar onde Deus se acampa não é um esconderijo, não é um lugar para ficar fugindo, mas é um lugar onde é verdadeiro abrigo. Você vai ser acolhido por Deus, mas vai ser abrigado. Deus é o seu refúgio. Também é o lugar da bondade. É um lugar onde Deus manifesta a sua bondade. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. O versículo 8 diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom. Nesse acampamento você vai experimentar a ceia do Senhor. A bênção de partilhar, de fato, o plano de Deus para a sua vida e a generosidade de Deus que o ama. Sua bondade vai se manifestar na sua vida e você vai experimentar isso, sabe? Lá é um refúgio de cura. Cura para os seus maiores medos. Cura para as coisas que você nunca foi capaz de enfrentar. E que talvez os outros homens vão ser um subterfúgio para você. Daqui para frente, Deus e o acampamento do Senhor é tudo que você precisa para a sua vida. Davi começa a fazer uma oração de um louco, fingindo de doido. Uma oração que nasce um clamor em meio a uma desconstrução da sua vida, mas onde o próprio Senhor Jesus acampa-se ao seu redor. Em terceiro lugar, nesse lugar, nessa ação de Deus, o respeito a Deus é verdadeira libertação. Diz o verso de número 9, temei o Senhor, vocês que foram separados por Ele, pois nada falta aos que o temem. Eu queria dizer a você que Deus é o refúgio, que o texto nos diz no verso 8, mas Ele também nos convida a termos uma experiência de temer a Deus, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Verso de número 7 e verso 9 falam a respeito do temor a Deus. Sabe, a religião, ela tem tratado com essa questão do temor muitas vezes como medo. Por quê? Se eu não fizer o que Deus deseja, eu vou ser punido. Essa tem sido a mensagem muito comum. Se eu não pensar direito, eu vou ser castigado. Deus se torna aquele que está espreitando aquele que é religioso para que ele não tropece, porque vai ser punido. Nessa religião do medo não há espaço para a liberdade. Se você fizer erros ou cometer erros, você vai se contaminar com as pessoas, com o que elas dizem, com o seu estilo de vida. Sabe, um tipo de religião como essa, ela leva você a viver uma vida de esconderijo e ela é uma mera propagação do medo. O medo também é uma maneira de controlar os fiéis. É uma maneira de cercá-los para que diga que Deus opera através daquela comunidade religiosa e que se a pessoa não fizer isto ou aquilo, a punição virá. E muitos não entendem que Deus opera através do amor. E que o amor, diz a Bíblia, dissipa todo medo. É o que o livro de João, o Evangelho, aliás, a carta de João nos diz. No seu capítulo 4, que o verdadeiro amor, ele dissipa o medo. Na Idade Média, a fé ou a religião dos homens era a religião do medo. Se eu não praticar, se eu não for, eu serei punido. Mas a relação que eu e você somos convidados a ter com Deus é uma relação de respeito. Temor significa respeito, e um respeito tão profundo que eu não quero magoar a pessoa amada. Eu não quero provocar nenhum desagrado na pessoa que eu amo.
eu respeito sua opinião, o que ela deseja, e eu não quero fazer nada que a desagrade, porque eu experimentei o seu amor, a sua dedicação. Sabe, Davi temia a Deus. Davi temia a Deus. E ele dizia agora para todas as pessoas ouvirem: temei ao Senhor, temei ao Senhor, nenhum bem falta aos que o temem. Temam todos vocês que amam o Senhor, que estão sendo separados para andar com Ele. Não, ao contrário de uma religião do medo, é uma religião de respeitar a Deus. E eu quero confessar a você que na minha jornada, porque eu respeitei a Deus, muitos erros não foram cometidos. Em muitas circunstâncias, eu teria escolhido caminhos completamente distintos dos que escolhi para a minha vida. Mas o respeito a Deus me trouxe a fazer o que compreendi que era a vontade de Deus. E Deus se revelou a mim. Sabe, essa vida louca que Davi ia viver agora, não era porque ele estava se fingindo de louco, mas porque agora ele ia entender que Deus o levantaria para ser um exército de libertação para Israel, um exército itinerante que ia aprender a fugir sempre de Saul, mas ia aprender a batalhas em forma de guerrilha, e ele seria o libertador de Israel, aquele que constituiria ou que libertaria Israel de todos os seus inimigos que o oprimiam. Sabe, um profundo temor invadiu a vida de Davi, mas o temor agora não era do que Abimeleque podia fazer contra ele, mas era qual é o plano que Deus tem para mim. E ele reconheceu que Deus atende às orações, que Deus vê a cada um de nós em todos os lugares. Deus é um refúgio para todo aquele que o invoca. Sabe, ainda que você esteja em terra inimiga, ainda que você esteja cercado de incerteza, sabe, Deus opera através de gente que o teme, que o respeita. E o temor de Deus age profundamente, conforme o texto diz, trazendo uma libertação de que você viva temendo só as pessoas. Na nossa vida a gente tem muito medo das pessoas, dos grupos econômicos, das circunstâncias. E essa maneira de viver, nossa, faz com que a gente tenha uma devoção a determinadas coisas que nós acreditamos que vão nos fazer felizes. Davi antes era uma pessoa que andava com tropas, e agora ele está sozinho, ele não pode mais confiar nas tropas. O temor que ele vai ter não é mais agora sobre o que os inimigos vão fazer. Ele descobriu que o Senhor se acampa ao redor dele e que Deus está com ele. Sabe, esses dias eu tinha que fazer um atendimento na periferia da cidade, e eu estava indo lá para a periferia pensando em como auxiliar. E enquanto eu estava indo pelo caminho, pensando o que eu posso fazer por essas circunstâncias que se apresentam diante de mim. E eu estava no caminho pensando sobre como Deus providenciou na minha história toda e no meu ministério pessoal poder auxiliar pessoas que sofrem. Deus age. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Sabe, o Senhor age. E Ele quer que você o respeite. E Jesus diz, temam, não aqueles que podem fazer mal para o corpo de vocês, mas temam aquele que cuida da alma de vocês eterna. Nós não somos chamados para ter medo das pessoas, mas somos chamados para respeitar a Deus em primeiro lugar. Quero te dizer que o temor a Deus nos liberta da vergonha. Acho interessante isso. Acho isso muito interessante no contexto do texto, e eu quero dizer, contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Eu acho que essa situação de fingir-se de maluco foi um dos maiores vexames que Davi passou. Imagina você se fingindo de doido, no meio da rua, na frente de todo mundo, e fazendo coisas macaquices, atitudes que ninguém gostaria de estar fazendo. E ele disse, se você contemplar o Senhor, você vai ser iluminado. Se você o temer, o seu rosto não vai sofrer vexame. Mas como assim? O que ele quer dizer com isso? Qual é a mensagem que ele quer trazer? Como Deus nos liberta da vergonha.
Deus nos tira de uma situação tacanha, pequena, onde nós não cabemos mais, para nos levar em direção ao seu propósito perfeito e pleno para as nossas vidas. A vergonha não vai ser mais a sua história. Deus vai libertar você. Respeite-o. Também quero te dizer que Deus nos livra da solidão. Davi estava muito só. E ele diz nesse salmo que o anjo do Senhor estava com ele. Nunca mais ele está só. Quero dizer para você que mora sozinho, morei muitos anos sozinho. Vivi muito sozinho, muito tempo na minha vida. Quero dizer que Deus cuida de você. Você não vai mais estar só. Respeite, e você vai ver que Ele está presente na sua vida e Ele vai enviar anjos para estarem com você, pessoas que vão abençoar você. Você nunca vai estar só. Davi sai daquele lugar, vai para uma caverna, a caverna de Adulão, e ali começam a se reunir aqueles que serão alguns dos homens que libertarão Israel. Heróis de guerra. Quero te dizer que Deus completa a sua vida. Quando você respeita a Deus, Deus vai tornar a sua vida plena. Sabe? Essa é uma promessa de Deus. Contemplai e vocês vão ser iluminados. Vocês não vão passar vexame. O Senhor vai ouvir, vai livrar de todas as tribulações. E Ele diz o seguinte: nada falta aos que o temem. Não vai faltar nada do que o Senhor planejou para mim e para você. Ele vai completar a nossa vida. O respeito a Deus torna a nossa vida plena. Então hoje talvez você esteja ouvindo essa palavra e você esteja vivendo uma crise das coisas que vão faltar na sua história, na sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa. Talvez você esteja vivendo um momento de muita tristeza. Uma névoa de tristeza baixou no mundo, milhares de pessoas morrendo, incerteza, insegurança. Mas eu quero te dizer que Deus vai completar a minha vida e a sua, ao passo que nós o respeitamos. Ao passo que nós o respeitemos e vivamos ao seu lado. Sabe, essa oração é a oração de um louco, de alguém que está vivendo uma vida que antes é uma loucura, uma vida antes que é uma vida que tinha uma experiência, mas que é transformada pela desconstrução, uma vida que experimenta o que é o acampamento do Senhor Jesus ao redor, e uma vida que respeita a Deus e descobre a libertação que esse respeito produz. Então, quero te convidar a experimentar que o Senhor é bom, a se aproximar dEle, a clamar a Ele de verdade, experimentar as suas misericórdias que não têm fim. O que Deus pode fazer por mim e por você? Ele já fez isso na cruz do Calvário e Ele quer revelar isso à sua vida com a plenitude da sua presença. Deixe aí onde você está, na sua casa, no lugar onde você está ouvindo essa mensagem, talvez no trabalho, talvez no transporte, porque ela está sendo gravada e você vai poder ouvi-la muitas vezes. Deixe que Deus acampe-se ao redor de onde você está agora, ao passo que você o ama e o respeita, numa jornada que nunca vai ter fim, uma jornada ao seu lado, onde a vida vai se tornar plena e Deus será, de fato, o nosso abrigo e o nosso refúgio. Que Deus o abençoe. Pai, eu abençoo as pessoas que estão ouvindo essa palavra nesse momento. E peço ao Senhor que elas tenham uma experiência com a Tua generosidade, com a Tua bondade, uma experiência de conhecer quem é esse Jesus que se acampa ao redor daqueles que o respeitam, mesmo no meio de um terreno inimigo, mesmo numa aflição mais profunda, Senhor, que cada um de nós experimente que Deus bom o Senhor é. Que as Tuas misericórdias que não têm fim visitem cada uma das pessoas pelas quais eu oro e abençoo nesse momento, no nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo repousem sobre vocês através do seu encorajamento, para que vocês vivam para Ele plenamente, hoje e para todo sempre. Amém. Deus a abençoe. Deus o abençoe. Uma semana com uma experiência profunda, com a generosidade de Deus e com o acampamento que o Senhor Jesus já armou ao seu redor.
Essa é a minha palavra, é a palavra do nosso Senhor para a sua vida nesse tempo. Que Deus nos abençoe.